Então vamos começar a nossa segunda aula do curso Advogados Iniciantes. Os advogados que estão buscando o seu lugar no paraíso. Agora mesmo eu estava vendo ali, está um pouquinho quente porque o ar estava em 25. Aí Rizomar detectou e nós já baixamos para 17. Aí se daqui a um tempo ficar muito frio, aí vocês me avisam que a gente melhora, né? Eu também estava... Realmente a cidade está muito quente. Tá. Eu estava vendo agora, quando eu vim para cá, um escritório de advocacia ali, estava fechando, né? E os advogados saindo, uma Mercedes, BMW. Não é isso que vocês buscam, né? Muito bem. Na aula passada, nós estudamos a inconstitucionalidade dos parágrafos 2º e 3º do artigo 844 da CLT, e eu já enviei para vocês em PDF um modelo de arguição dessa inconstitucionalidade. Toda vez que você for elaborar uma petição inicial de reclamação trabalhista, você coloca, de preferência no início, essa arguição de inconstitucionalidade. Lembrando que é uma arguição apenas por cautela, porque se o seu cliente comparecer à audiência, aí, a priori, nem há necessidade de o juiz enfrentar esse tema. Mas pode acontecer de o seu cliente não comparecer e não justificar. Se isso acontecer, mesmo sabendo que essa arguição está na petição inicial, aí você vai pedir a palavra na hora da audiência, né, para requerer que o juiz aprecie o requerimento de inconstitucionalidade. A vantagem de você já colocar na petição inicial é que você não precisa decorar, memorizar, levar fila, não é? E nem precisa perder tempo para estar arguindo em ata de audiência. A questão já foi arguída na petição inicial. Vai que você colocou item 2, o item 1 foi gratuidade da justiça, item 2, aí você diz, pede ao juiz a palavra e requer que ele aprecie a inconstitucionalidade requerida no item 2 da petição inicial. Pronto. Ele tem que apreciar na hora. Na hora. Se o juiz vier com aquela história de vou apreciar em sentença, aí você diz, não, excelência. É arquivamento. Não é? A decisão de arquivamento já é uma sentença. Ele tem que se pronunciar na hora. Se ele considerar inconstitucional essas normas, aí ele não vai exigir do seu cliente a comprovação em 15 dias do motivo legalmente justificável para o não comparecimento. Acompanharam? Ou querem que eu repita?
Se ele considerar inconstitucional, dando razão a você, aí ele não vai exigir do seu cliente a comprovação de um motivo legalmente justificável para o não comparecimento à audiência. E concedendo a gratuidade de justiça ao seu cliente, não haverá qualquer risco de ele ter que pagar custas. Lembram que o risco é esse? É o parágrafo 3º do artigo 844 da CLT. Se o reclamante não comparecer à audiência, a reclamação for arquivada e ele não justificar em 15 dias o não comparecimento, ele será condenado a recolher custas, mesmo beneficiário da justiça gratuita. Essa é a importância. A primeira, Juliane, estávamos todos preocupados com você. Você conseguiu estacionar? Na Católica? No intervalo você vai procurar Paulinho. Você conhece Paulinho? Que é o nosso assessor, para conversar com ele, viu? O primeiro aspecto importante é livrar o seu cliente desse ônus de ter que apresentar a comprovação em 15 dias. O primeiro ponto. Oi, Luan. Ó o Luan aí, galera. Luan trouxe o lanche de vocês. Tudo bem. Eu não trouxe refrigerante. Pronto. Aí tem que comprar, né? Agora eu trouxe gelo. Trouxe o acessório e não trouxe o principal. Onde está a câmera? Rapaz. E o segundo aspecto é exatamente livrar o seu cliente do pagamento das custas. Porque eu não sei se vocês lembram, se isso acontecer, ou seja, se ele for condenado no pagamento das custas, mesmo beneficiário da justiça gratuita, ele só vai poder ajuizar uma nova reclamação comprovando o recolhimento daquelas custas. Bronca. Bom, mas professor, eu estou em audiência, o meu cliente não compareceu, não me deu qualquer notícia, não apresentou qualquer justificativa, mas eu vi que o juiz simplesmente arquivou a reclamação e nada impôs de prazo para meu cliente juntar comprovação. Mesmo assim, professor, sabendo que o juiz não vai exigir a comprovação, mesmo assim, eu devo arguir essa inconstitucionalidade? Eu já arguí na petição inicial.
Eu devo ratificar, eu devo mostrar ao juiz que existe esse requerimento? Sim, porque se o juiz, não é, arquivar a reclamação e silenciar sobre a necessidade ou não de o trabalhador justificar em 15 dias o motivo, a empresa pode, em 5 dias, embargar de declaração, atacando a omissão. E o juiz, ao julgar os embargos de declaração, pode, suprindo a lacuna, intimar seu cliente para que ele justifique. Vê. Aí você teria, a partir daí, que embargar de declaração a decisão de embargos de declaração para que o juiz se pronunciasse sobre o requerimento de inconstitucionalidade. Aí foi criado um quiprocó, né? Uma confusão. Exatamente porque você, no momento oportuno, não matou logo aquele timbu. Se bem que quem está morto é o leão. Tu é do esporte, né? É do esporte. Vocês entenderam? E quem estiver advogando para reclamada, claro que na contestação vai fazer o contrário. Na contestação, no final, vai requerer, no caso de arquivamento da reclamação pelo não comparecimento do reclamante, vai requerer, vai pugnar pela aplicação na íntegra dos parágrafos 2º e 3º do artigo 844 da CLT. Isso. E na audiência, o advogado do reclamado fica ligado, porque se o reclamante não comparecer, nem justificou, tem cadeirinha aqui, viu, Mari? Aqui, aqui, não sei se tem aí atrás. Tem aqui, ao lado de Aline. Você conhece a Aline? A Aline voltou, estava viajando. Fez um tour. Aí o advogado do reclamado vai ficar de olho, porque se o reclamante não compareceu à audiência, nem justificou, né, naquele momento, a reclamação vai ser arquivada. Aí se ele perceber que o juiz simplesmente vai arquivar sem nada deliberar, só cuidado aí, pode passar, não tem problema. Aí ele vai também, naquela oportunidade, requerer a palavra para pedir que o juiz conceda, exija do reclamante que em 15 dias justifique. Então, é um caminho inverso, né, Rizomar? Cada um lutando pelos interesses do seu cliente. Vocês sabem também que a ausência do reclamante à audiência, ela pode gerar futuramente a perempção trabalhista, que é a proibição de o reclamante ajuizar
reclamação por 6 meses. A perempção está no artigo 731 da CLT. A perempção está no artigo 731 da CLT. Quando o reclamante, por 2 vezes consecutivas, deixa a reclamação contra o mesmo reclamado ser arquivada, por não comparecer à audiência. Dois arquivamentos consecutivos de reclamação em face do mesmo reclamado por não comparecimento à audiência. Os detalhes sobre perempção nós vamos deixar para estudar mais na frente. Porque a perempção, ela interessa de fato ao advogado do réu, ao advogado do reclamado. Como é teu nome? Edson. Edson me relatou, antes do início da aula, que estava assistindo a uma audiência, não foi isso, Edson? E o advogado do reclamado, o advogado do reclamante pediu a palavra para renunciar a uma pretensão. Aí foi quando o advogado do reclamado, precipitadamente, gritou: "Eu não concordo". E aí o juiz teve que parar para explicar ao advogado do reclamado que não se tratava de desistência, e sim de renúncia. Não foi isso? Esse advogado, por um lado, está certo, porque na dúvida você grita. Não é verdade? Na dúvida você grita. Certo? Então ele, de certa forma, entre aspas, protestou, não é? Isso. Pecou por excesso, porque ele não tinha conhecimento da diferença entre renúncia e desistência. E por outro lado, claro, não fica bem, não é? Para qualquer profissional cometer erros desse tipo. Viu? Não fica bem. Às vezes pega um juiz educado que explica com educação. Às vezes pega um juiz mal criado que termina humilhando o profissional. Por isso que é importante o estudo de todos os detalhes. Essa diferença entre renúncia e desistência nós fizemos na aula passada. E quem não assistiu, vai assistir no online. Tá certo? Combinado para reforçar. Hoje eu mandei um material sobre procuração. Tá? E também sobre honorários advocatícios. Vale a pena dar uma lida, já que na aula passada eu falei sobre a necessidade de cada um de vocês revisar os poderes especiais que constam da procuração. Talvez não valha a pena você ter determinados poderes em sua procuração. O de confessar, por exemplo, eu tiraria. E mais para frente eu vou explicar
a importância de o advogado não ter esse poder de confessar no nome do cliente. E também o poder de intimação e citação eu tiraria. Deixaria apenas notificação. Depois também eu vou explicar. Dois dias antes da audiência, ou no dia anterior à audiência, o seu cliente liga e diz que não vai poder comparecer. Por um motivo relevante. O artigo 844 possui o parágrafo 1º. O artigo 844 da CLT possui o parágrafo 1º, que diz que a audiência será adiada quando ocorrer um motivo relevante. O advogado, por vezes, tenta até peticionar, requerendo adiamento, juntando, inclusive, o comprovante do motivo relevante, mas não obtém resposta. Às vezes liga para a vara, mas o servidor diz que o juiz ainda não analisou e só vai analisar na audiência. O advogado, neste caso, deve comparecer à audiência, sem o cliente. A dúvida diz respeito à necessidade ou não de o advogado levar um colega de trabalho do reclamante à audiência. Não tem isso na CLT? Lá no artigo 843. 843. Salvo engano, parágrafo 2º. Confere, Rizomar. Você conhece Juliane? Rizomar disse, diga a ela para deixar na rua. Paulinho é orgulhoso, já que foi ele que falou desse estacionamento, é quando você disse que era longe, ele não gostou. Você notou? É, Paulinho. Tô falando de tu. O artigo 843, parágrafo 2º, diz assim, se o reclamante, o trabalhador, não puder comparecer por motivo relevante, ele será
representado por um colega de trabalho ou pelo sindicato. Tem isso aí? No livro, eu estou pedindo o livro, viu, para quem quiser, porque sai mais barato para vocês. No livro eu explico que o parágrafo 2º do artigo 843 da CLT, ele foi edificado, ele foi construído com base no jus postulandi. Então, quando o parágrafo 2º foi escrito com a presunção de que o trabalhador não possui advogado. Aí o trabalhador sem advogado, não podendo comparecer à audiência, tinha que mandar alguém. Na época, a Junta de Conciliação e Julgamento. Esse alguém podia ser um colega de trabalho ou um dirigente, um representante sindical. Mas se o trabalhador possui advogado, você não vai pagar esse mico de chamar um colega de trabalho, um colega da profissão ou o sindicato. Basta a sua presença, advogado. Para, com base no parágrafo 1º do artigo 844, você requerer o adiamento da audiência. Vocês entenderam? Quando a CLT fala em colega de trabalho ou sindicato, ela fala porque na época em que isso foi escrito, havia a presunção de inexistência de advogado. Hoje não. Então hoje nós dizemos que essa norma é uma norma sem efetividade. E que caiu agora na última prova da primeira fase do exame de ordem. Então esse é mais um desserviço que a OAB presta contra os advogados, transformando um advogado em nada. E advogado é tudo. É tanto que a Constituição diz que ele é indispensável para a realização da justiça. Então, o parágrafo 2º do 843 da CLT deveria ser uma norma combatida pela OAB e não exigida em prova de exame de ordem. Fica registrada a crítica construtiva. Vocês que futuramente serão dirigentes da OAB. E se acontecer o que sempre acontece, vão mudar da água para o vinho. Aí não vão querer mais falar com os pobres mortais. Vão se sentir acima do bem e do mal.